Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Hoje falando sobre o Deus de gerações. O texto diz: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olhe para mim agora e escute. Nós não temos noção o quanto Deus ama a família. O quanto Deus quer cuidar da família, quer proteger a família, e isto de geração em geração. Porque depois que Deus criou o homem, você vai notar que Ele deu a esse homem uma mulher. Ele disse assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele disse: olha, crescei, frutificai, multiplicai, dominai. Então Deus criou a família, para que através da família, mais do que nunca, o nome dele fosse glorificado. Já parou para pensar se não tivesse existido o pecado original? Como seria a família, como seria a vida do homem? Se o pecado não tivesse poder sobre a vida do homem, começando lá no Éden, a bênção que seria de geração em geração. E nós sabemos que uma das coisas que o diabo odeia é a família. Por isso existe uma guerra grande no mundo todo, onde o inimigo, usando o sistema, tem trabalhado 24 horas por dia, em várias áreas, ocupando vários lugares, com o objetivo de trazer o caos à família e acabar com a família que o próprio Deus constituiu. O diabo odeia a família. Ele trabalha 24 horas por dia, começando lá, muitas vezes dentro da própria casa, muitas vezes no jardim de infância, na escola, no ensino médio, na universidade, usando aqueles que estão em uma posição de poder. O alvo é acabar com a família tradicional, a família que Deus constituiu. Então ele trabalha 24 horas por dia. Mas Deus ama cada pessoa individualmente. E a gente sabe que a salvação, ela é pessoal e ela é individual. E a gente precisa entender que Deus sabia o que iria acontecer, e Deus providenciou uma porta, uma saída. Então, se o homem não tivesse pecado, não era necessário nenhum sacrifício. Mas como o homem pecou, Deus providenciou um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito, para que o homem, de uma forma individual, pudesse ter a sua história mudada e alcançasse o ministério da reconciliação, e como consequência, toda a família fosse impactada por esse ministério, de tal forma que, imagina uma família toda salva, uma família toda servindo ao Senhor, temendo a Deus, andando na presença dEle, servindo a Ele. É diferente. Venha o que vier, venha a luta que vier, venha a adversidade que vier, venha a enfermidade que vier, venha o problema que vier, e todos nós enfrentamos. A gente tem acompanhado a situação de tanta gente, e você nota que quando uma família serve a Deus,
tem compromisso com Deus, não é fácil, mas ela permanece de pé, vencendo as circunstâncias, as doenças, os problemas, as enfermidades. E por isso eu quero dizer uma coisa para você: nós temos uma responsabilidade de orar pela nossa família, de geração em geração, estarmos tanto na presença de Deus, vivendo segundo o propósito de Deus, de tal forma que a gente consiga vencer qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer problema. E é tão interessante que eu vou citar só um exemplo para você entender. O exemplo de uma família que servia a Deus, que é a família de uma viúva, de um dos discípulos do profeta Eliseu. Esse homem, a Bíblia não conta os detalhes, mas ele não conseguiu administrar sua vida financeira. E de repente esse homem morre e deixa um problemão para a viúva. Ela ficou endividada. E conforme o costume da época, se não tivesse dinheiro para pagar, os filhos eram levados como escravos, vendidos, para pagar a dívida. Mas algo me chamou a atenção na vida dessa mulher, esposa de um dos discípulos, ou viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu. Sabe o que ela fez? Ela não saiu por aí reclamando, choramingando, colocando os seus problemas na rede social. Se fosse hoje, lá no Instagram, nos grupos de WhatsApp, no Face, ela deu o passo mais correto. Ela procurou o seu pastor. Ela foi falar com o seu pastor. E ela conta o problema para quem? Para o seu pastor, que era o profeta Eliseu. O que o profeta diz? Escuta, falou: mulher, o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite, é a única coisa que eu tenho. Ok, então vai para casa, reúna a sua família, presta atenção nisso, reúna a sua família, e você vai fazer uma coisa: vai pedir vasos emprestados para os seus vizinhos. Escuta isso. Em nenhum momento o profeta diz: olha, chega lá com um ar de piedade, está passando por uma luta, por um problema, você podia me ajudar. Não foi nada disso. Ela reúne os filhos em sua casa, os dois filhos se unem em um propósito, segundo a direção do profeta ou do seu pastor. E eles saíram. Chegava para o vizinho. Eu até entendo que era uma mulher de um relacionamento muito bom com seus vizinhos, que os filhos pediram vasos emprestados e foram trazendo. Talvez os vizinhos não estavam entendendo nada, mas foi pedindo. Uma situação complicada dentro de casa, mas eles se unem como família e vai pedindo. Acredito até que os vizinhos ficaram meio curiosos com o que estava acontecendo. Eles foram enchendo a casa de vasos vazios. Aí, depois que a casa estava cheia de vasos vazios, eles fecharam a porta. É família. Eu acredito que eles fizeram um momento de oração e disseram: Deus, o profeta nos orientou o que devemos fazer. O nosso pastor disse o que nós devemos fazer.
Está aqui os vasos vazios. E tudo que eu tenho é um pouco de azeite. Só um pouco de azeite. É tudo que eu tenho. Segundo a direção dele, a gente vai fazer o que ele nos deu como direção. Aí você observa que a família, com um problema seríssimo, muito difícil, eles se unem sem reclamar, sem murmurar, sem ficar divulgando a sua vida pelas redes sociais. Eles se unem como família. E juntos agora, segundo a direção pastoral, eles estão dando passo importante na vida deles. E trabalham junto em um propósito. A mãe com o vaso, com o azeite na mão. E os filhos, os 2 filhos, trazendo o vaso. Ela começa a despejar sobre o primeiro vaso. Ela começa a despejar o azeite. O vaso encheu. Ela pede para um outro filho. O outro filho traz. Olha só, como família trabalhando em um só propósito, para que a história fosse mudada. Eles em casa, juntos como família, trabalhando para que a história seja mudada. Veio o segundo, o outro filho traz o terceiro, depois o outro traz o quarto, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e o azeite não parou. Porque quando uma família está unida, o azeite não para. Quando a família está unida, o azeite flui nessa família. Quem está me entendendo, diga aleluia. Quando a família tem um só coração, o azeite se manifesta na vida dessa família. Mas quando a família está dividida, imagina se os filhos falassem assim: não, mãe, isso não tem jeito não. O pastor não sabe o que está falando. O pastor não tem nem noção do que está falando. Como? Não vou pedir vasos emprestados. Não vou. Não vai resolver mesmo. Mas é tão interessante. Mesmo sendo uma loucura, humanamente falando, aquela família ouviu a voz do seu pastor. Com um problema seríssimo, eles se uniram, conforme a direção do seu pastor. E foi enchendo os vasos. E a casa ficou cheia de vasos cheios de óleo, de azeite puro. Aí de repente, o que acontece? Ela fala: traz mais um. Aí o filho fala: mãe, todos os vasos estão cheios, não tem mais, vasos vazios. E nessa hora o azeite cessa. O que ela faz? Ela mais uma vez, ela não age conforme o que ela pensa, o que ela achava. O que ela vai buscar? A direção do seu pastor. A direção do seu pastor. Porque muitas vezes, olha só como é que a coisa funciona. As pessoas procuram um pastor para receber uma direção, uma orientação, mas eles já sabem o que vão fazer. Eles só querem que o pastor confirme o que ele está pensando. E quando o pastor fala tudo o contrário, ele não obedece, porque ele já sabia o que queria fazer. Queria apenas o aval do pastor. E ele não obedece. Ele não ouve a voz do pastor. Por isso não adianta, se você já sabe o que fazer e não quer ouvir a palavra, não adianta procurar o seu pastor. Porque de repente você vai ouvir uma palavra totalmente contrária. Mas a pessoa muitas vezes já vem pronta. É diferente de uma pessoa que vem com o coração aberto.
caso, por exemplo, que ele já falou aqui, que ele chegou aqui, não tinha nada, dormindo em uma caminhoneta de um amigo, eu não o conhecia, não sabia quem ele era, ele me procurou, ele ia fazer uma coisa terrível que ia acabar com a vida dele. Eu ouvi, eu não me lembro das palavras que eu disse para ele, mas se repete as palavras, ele está sempre repetindo as palavras, onde ele chega ele conta isso. Eu dei uma direção para ele. O que fez a diferença? Ele me ouviu. E não fez o que ele estava pensando em fazer, que ia acabar com a vida dele e da família. Ele ouviu a direção que eu dei. E continuou firme na igreja, e foi recebendo a direção. Deus mudou a história dele, a tal ponto que hoje ele está numa posição muito boa na sua vida profissional. Estava no culto das 8 da manhã, que é o Cristiano, que mexe com leilão, e onde ele está, ele conta o que aconteceu na vida dele, ele testemunha mesmo. Por quê? Porque ele ouviu a voz do pastor. Essa mulher estava com um monte de azeite, a casa cheia de azeite puro. O que ela fez? Ela mais uma vez procura o pastor. Chega o profeta e diz: olha, profeta, olha, eu obedeci, nós nos unimos em casa, nos fechamos em casa, veio o azeite, multiplicou o azeite, os vasos estão cheios, o que eu devo fazer? Aí o pastor dá uma direção: vende o azeite, paga a dívida. Olha a direção do pastor. Porque o problema de muita gente, muitas vezes na vida financeira, que ele, em vez de pagar as dívidas, ele está fazendo mais dívidas. E a vida vai se enrolando cada vez mais, porque tem gente que não quer baixar o nível. Tem gente que não quer deixar de ir numa churrascaria 2, 3 vezes por semana, comprar roupa de marca, está endividado. Quando a primeira preocupação deveria ser o quê? Pagar as dívidas. Ele disse: olha, paga a dívida, vende, paga a dívida e vive do resto. Mais uma vez, o pastor dá uma direção. Ela vendeu, pagou a dívida. Olha, a bênção foi tão grande, mas tão grande naquela família, que o profeta, o pastor dela, disse: viva do resto. Conseguiu pagar a dívida. Eu não sei se ela montou um negócio, mas o que ela tinha lhe dava capacidade, se administrasse muito bem, ser bem sucedida financeiramente para o resto da vida dela. Então Deus mudou a história daquela família. Por isso família precisa estar junto. Família precisa estar junto e ouvir a direção de Deus, a direção pastoral. É muito importante. Quando alguém para ouvir e está junto, é muito mais fácil vencer a luta, o problema, a adversidade, a enfermidade. É muito mais fácil. Por isso você vai observar que Deus não é o Deus de uma geração, mas é o Deus de gerações. Primeiro ele pega um Jacó, no momento mais difícil da vida dele, falido,
no deserto, com um destino, uma viagem que ele talvez pensasse que talvez nem chegaria lá, porque tudo que ele tinha era um pouco de azeite e uma vara. Como enfrentar uma viagem como essa, sem proteção, sem recursos? E Deus se manifesta a ele na hora mais difícil, dizendo: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. E até ali Deus se manifesta até a segunda geração. Eu sou o Deus de Isaac. E Deus traz uma palavra, uma promessa que ele havia feito a Abraão e havia feito a Isaac. Está dizendo: olha, essa promessa é para você também, Jacó. O tempo passa e agora nós lemos Deus se manifestando a Moisés no momento mais difícil das famílias hebreias, momento em que eles estavam escravizados há mais de 400 anos, famílias separadas de seus filhos, casais separados. O Egito tomava conta e o caos acontecia nas famílias hebreias. De repente, filho que talvez o pai nunca mais veria, porque foi levado. Casais que não podiam mais estar juntos, porque cada um estava sendo escravizado em um determinado lugar. Vamos mais ainda. E quanta morte, quanto sofrimento aconteceu. Aí Deus se manifesta a Moisés no Horebe e diz a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que ele estava dizendo? Eu sou o Deus de todas as gerações. É isso que ele estava dizendo. Agora preste atenção para você entender o que Deus quer nos ensinar. Deus não é apenas o Deus da minha geração. Deus é o Deus da geração dos meus filhos. Deus é o Deus da geração dos meus netos. E assim por diante, de geração em geração. Mas olha só o que Deus disse para Moisés. Deus diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe qual é o grande problema? É a falta de clamor, a falta de uma cobertura de oração por nossa família, de geração em geração. Como que Deus vai agir em uma família de geração em geração, se não há clamor, se não há oração, se não há súplica? Nós temos trabalhado desde janeiro para que a gente tenha a cultura da oração. E o alvo principal, além das nossas vidas, é cobrir a nossa família de oração. Então, quero te dar uma palavra hoje, nesse momento profético para a família. Eu quero te dar uma palavra. Se você ainda não montou o seu mural de oração, você precisa fazer isso. E pegar a fotografia da tua família e colocar lá no mural, todo dia. Você precisa colocar as mãos sobre a fotografia da tua família e abençoar a tua família de geração em geração. Escuta a palavra do seu pastor. Você precisa colocar a fotografia da tua família
e cobrir a tua família de oração diariamente. Sabe o que Deus falou comigo hoje, no culto das 8? E eu vou fazer. Eu vou mandar fazer um chaveiro, uma fotografia da minha família, e vai estar no carro. Porque quando eu estiver dirigindo, eu faço isso, eu estou orando, eu estou cantando, eu estou ouvindo uma palavra, estou no meu carro, eu estou fazendo isso. Quando eu colocar a mão na chave, o que eu vou fazer? Fazer o que, gente? Orar pela minha família. Você já parou para pensar o pai, a mãe, o marido, a esposa, que não se preocupa em orar pela sua família? No mundo que a gente vive hoje, na guerra constante que a gente vive hoje, imagina alguém que não ora pela família, que não se preocupa em colocar um mural. Pastor, eu oro por minha família. Mas é diferente quando você chega lá, você vê a fotografia da família, você já põe as mãos, diz: Senhor, abençoa, vai citando o nome deles, um por um, abençoa a minha família. Como que Deus vai mudar a história de uma família se não há clamor, se não há súplica? Se o povo hebreu, em todo o seu sofrimento, não clamasse, Deus nunca iria se manifestar. Mas sabe o que Deus disse? Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo, por isso eu desci. Eu tenho um objetivo, eu quero livrá-los do Egito. E talvez você não entendeu ainda. Quando você ora pela tua família, o que aconteceu há quase 2000 anos atrás se torna uma realidade na tua vida. Jesus, sendo Deus, se despiu de sua glória e se fez homem. Ele desceu para morrer na cruz do Calvário, levando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldições de toda a nossa família lá na cruz. Com o objetivo, ele desceu com o objetivo de nos livrar do Egito atual, do mundo atual. Mas não tem como ele fazer isso se não existir oração, se não existir clamor. Como é importante a gente clamar, orar, para que ele desça. E talvez você diga para mim: pastor, eu já orei, agora, meu irmão, pastor, eu vou lavar minhas mãos. Meu irmão, como que alguém pode lavar as mãos pela família? Por um filho que está nas drogas, por uma família, um filho, ou alguém que está perdido? Como que alguém pode lavar as mãos? Como? Então é muito importante que você saia daqui dizendo: Senhor, quem ama a sua família aqui, de verdade? Senhor, eu quero orar pela minha família. Eu não quero que a minha descendência de geração em geração se perca. Eu quero ver toda a minha descendência sendo arrebatada. Quem quer isso, aplauda ele bem forte. Isso requer da gente o clamor, a oração, a súplica. Eu não sei quando Jesus vai voltar para buscar a igreja. Eu estou orando pela minha casa, minha vida, minha esposa, meus filhos. Já oro pelos meus netos. E já estou orando pelos meus bisnetos, pelos tataranetos, porque eu não sei. Mas uma coisa eu sei, isso eu creio, que Deus está ouvindo a minha oração e a sua oração.
Só para você ter uma noção, nós temos uma irmã que ontem você perdeu. Ontem foi um dia lindo. 32 pessoas desceram as águas do batismo ontem. Se eu fosse você, aplaudir ao Senhor. A gente pôde ouvir os testemunhos antes do batismo. E uma mãe orou 30 anos. Quantos anos, gente? 30 anos. E ontem o filho dela desceu as águas do batismo. Vale a pena, não importa a hora, o tempo, o que importa é que você precisa confiar em Deus e orar pela tua família. Porque uma coisa eu creio, que quando nós fomos arrebatados, eu espero que isso aconteça com você e aconteça comigo, que a gente veja toda a família indo encontrar com Jesus nos ares. Então eu quero te motivar, fica de pé por favor, eu quero te motivar, de verdade, a orar pela tua família. Hoje é o primeiro passo, é a bênção geracional. A minha família toda vai estar às 18 horas, então eu vou fazer isso às 18 horas, mas eu quero orar por vocês de uma forma especial, de uma forma poderosa, para que Deus abençoe toda a sua família, de geração em geração. E se os teus filhos não estão aqui hoje, neste horário, eu vou te motivar a trazê-los às 18 ou às 20 horas, para você na casa de Deus, colocar a mão sobre os seus filhos e abençoá-los. Nem crente talvez eles sejam, você vai convocá-los a estar aqui, porque é hora da bênção do ato profético, da bênção geracional, e ninguém pode ficar de fora. Quem está me entendendo, diga amém. Que o ato que nós vamos fazer aqui tem um poder sobrenatural sobre a sua família, de geração em quem crê que Deus ouve o seu clamor, celebre a Ele, aplauda a Ele bem forte, toda a tua vida. Então, meu irmão, vale a pena orar, vale a pena orar pela nossa família, ok? Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos buscando a bênção do Senhor sobre a vida das famílias hoje. Que a glória do Senhor se manifeste de uma forma viva, eficaz e sobrenatural. Que a bênção esteja sobre a família de geração em geração, em nome de Jesus. Olhe para mim agora, presta atenção, com muito amor, com muito carinho, só para ficar guardado mesmo. Em nenhum momento a gente está forçando nada, mas para ficar guardado. Vira para alguém que está do teu lado e diga assim: não seja negligente. Agora dá uma sacudida nele ou nela e diz assim: monta um mural de oração pela tua família. Monta mesmo um mural de oração pela tua família. Você precisa orar, porque precisa orar pela tua família.